Fala galera do canal Resenheiros, tudo bem com vocês? Thiago Tertuliano na área. Estamos aqui hoje para dar sequência às histórias e curiosidades dos estádios que serão utilizados no Campeonato Paulista de 2021 e essa série de vídeos que nós aqui do canal Resenheiros estamos desenvolvendo junto com nossos colaboradores para trazer um pouco mais de informação e curiosidades para vocês que nos seguem no nosso canal. Então por isso, já digo para vocês, curte lá o nosso vídeo, curte esse vídeo, dá um joinha, dá um like, dá um gostei, comenta esse vídeo, manda para os amigos, manda para a galera lá, torcedores do Massa Bruta, se inscreva no nosso canal porque você está ajudando demais o nosso vídeo para a gente continuar trazendo informações e curiosidades tanto do futebol paulista quanto do futebol como um todo, futebol brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre o Nabi Abichedi, estádio do qual eu já citei diversas vezes aqui, mas só por citar, que seria onde seriam realizadas as partidas do Red Bull Bragantino. Mas hoje vamos entrar um pouco a fundo na história do Nabi Abichedi. O estádio, que foi construído em 1949, ele teve como origem, o nome de origem foi em homenagem ao ex-presidente e ex-jogador do clube, Marcelo Stefani. E ele, como diversos estádios daqui dos clubes do interior paulista, ele se confunde com a história tanto do futebol na cidade, ou seja, ele se confunde com a história do futebol na cidade de Bragança Paulista, mas também com a história do Clube Atlético Bragantino, antes de virar, de 2019 para cá, virar essa parceria com a Red Bull, era o antigo Bragantino, que foi fundado em 1928. Em 1949 foi o primeiro ano do Red Bull Bragantino disputando em um campeonato paulista, na verdade na Série A3, atual segunda divisão do Campeonato Paulista, e o Bragantino chegou para disputar essa partida. E a equipe não tinha um estádio. Então acelerou-se a construção do estádio e foi inaugurado em 1949, correndo ali o Nabi Abichedi, hoje Nabi Abichedi, mas na época Marcelo Stefani. Um estádio com capacidade à época para 25 mil pessoas por aí, e que tem muita história, gente. A equipe do Bragantino, como vocês sabem, muita gente conhece a equipe do Bragantino hoje fazendo muito sucesso, mas ela já fez muito sucesso pela passagem de diversas pessoas importantes por lá, diversos jogadores e treinadores. O principal deles é Vanderlei Luxemburgo, o Pofechô, que disputou e fez história no Bragantino lá nos anos 90, que foi quando começou a sua carreira de treinador. Nos anos de 1990, 91, que foi quando aquela disputa, aquela série de conquistas que o Bragantino, o Clube Atlético Bragantino, conseguiu, chegando a ser campeão paulista por algumas vezes, principalmente ali em 1990, e chegando a vice-campeão da Série A do Brasileiro com o Vanderlei Luxemburgo e também com o Parreira, São dois treinadores famosos que passaram pelo Bragantino e também fizeram história. Então, como eu disse, a história do estádio Marcelo Stefani à época e hoje Nabi Abichedi, ele se confunde, óbvio, com o clube, com o clube do qual é responsável hoje e é o proprietário. Como eu disse, ele foi inaugurado em 49, mas só foi utilizado na primeira divisão quando o Bragantino chegou à primeira divisão, que foi em 1965, então demorou um tempo para ser utilizado na primeira divisão do Campeonato Paulista. Depois disso foram diversos anos, aí desde lá nunca mais perdeu o protagonismo o Bragantino, teve anos bons e ruins, oscilou entre campanhas, mas sempre chegou ali e disputou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro em algumas vezes. Em 2009 o estádio, como eu disse, mudou de nome,
Ele era Marcelo Stefani em homenagem a um ex-jogador e ex-presidente do clube. E em 2009 ele foi rebatizado e virou Nabi Abichedi, em homenagem ao pai do atual presidente à época do Clube Bragantino, que era o Marquinhos Chedi, da família Chedi, que tem muita influência tanto na equipe do Bragantino quanto na cidade de Bragança Paulista. Agora eu vou trazer algumas curiosidades sobre o Nabi Abichedi. Bom, primeiro, técnicos, né, de grande porte que dirigiram o Bragantino passaram por ali. E outro fato que é muito conhecido por todas as torcidas do estado de São Paulo é o famoso lanche de Bragança Paulista. Muitos treinadores, né, e jogadores, quando iam para Bragança e quando vão disputar jogos em Bragança, vão também comer o famoso lanche que é vendido no estádio, o lanche de linguiça, que é famoso na cidade de Bragança. Principalmente o Luxemburgo e o Muricy Ramalho falam muito desse lanche, né? Então, quando existe a possibilidade, quando eles vão jogar no estádio Nabi Abichedi, isso é um chamariz. Inclusive, o lanche de linguiça da cidade de Bragança Paulista, na verdade do estádio Nabi Abichedi, foi batizado de lanche Luxemburgo, ou seja, em homenagem ao treinador que fez história sendo vice-campeão brasileiro pela equipe. Outras curiosidades. Como eu disse, ele trocou de nome ali, virou Nabi Abichedi, e teve alguns jogos decisivos sendo realizados, né, no estádio. Em 1990, ele sediou a final do Paulista, quando o Bragantino foi campeão, né? Foi o maior público da história do estádio, com 26 mil pessoas, sendo 11 mil não pagantes. Isso é muito engraçado, né, galera? Antigamente a gente ouvia muito falar isso, e tinham pessoas que entravam sem pagar, né? Hoje é muito difícil disso acontecer, mas na época, imaginem, um estádio que tem hoje capacidade para 15 mil pessoas, tinha 26 mil, né? Não mudou, a dinâmica do estádio não mudou, ou seja, conseguiram colocar 26 mil e 11 mil pessoas eram não pagantes e acompanharam o Bragantino ser campeão ali em 1990. E no ano seguinte, o Bragantino chegou a disputar ali a final do Brasileiro, ficou em segundo colocado, com aquela equipe que se destacou bastante. Depois a capacidade foi reduzida do estádio, porque foi perdendo público, o Bragantino foi deixando de ser protagonista no estado de São Paulo, né, até 2019, com a nova parceria, e hoje ele tem capacidade para 12.332 pessoas, segundo a engenharia do próprio estádio. Segundo o Corpo de Bombeiros, cabem 15.010 pessoas. Agora, alguns fatos sobre o estádio. Como eu disse, o nome é Nabi Abichedi, mas é conhecido também como Nabizão, em homenagem ao estádio, para facilitar, né? De vez em quando os estádios são chamados pelo aumentativo, e ficou Nabizão depois da mudança do nome, da alteração do nome. Ele tem um gramado natural, e a partida inaugural dele foi em 1949, como eu disse, com uma vitória da equipe do Bragantino, do Clube Atlético Bragantino à época, de 2-1 sobre o Mogiana, que não é da cidade de Mogi, e sim de Campinas. E o primeiro gol foi do defensor Sacadura, do Bragantino. É ele quem fez o primeiro gol da história do estádio Nabi Abichedi. Como eu disse, o maior número de torcedores no estádio foi em 1990, com aquela decisão do Campeonato Paulista. 26 mil pessoas no estádio acompanharam o Bragantino ser campeão, que foi um jogo entre Bragantino e Novo Horizontino. Depois da parceria, né, de 2019 entre a Red Bull e o Bragantino, o estádio passou a ser administrado pelos administradores aí, o CEO que hoje toma conta do Red Bull Bragantino, que é o Thiago Escuro, e está passando por algumas reformas, né? Ele está tendo uma certa expansão, ele vai começar a ter uma parte social maior, com bares, lanchonetes, enfim, para tornar ele um pouco mais moderno e aumentar o número de pessoas pagantes, o número de pessoas que podem acompanhar partidas dentro do estádio. Essa duração de reforma aí está entre
para ser finalizada neste ano de 2021-2022, né? Conforme forem acontecendo, por conta da pandemia deu uma atrasada, mas a ideia é que seja entregue para 2022, porque o Red Bull Bragantino está voltando a ser protagonista, né? Aqui no futebol paulista. Tá sendo nesse Campeonato Brasileiro e que quase chegou à Libertadores, e também no Campeonato Paulista do ano passado já, quando chegou às oitavas de final, na verdade às quartas de final, quando perdeu para o Corinthians. Bom, é isso, galera. É um pouco mais sobre o Nabi Abichedi. Se você tem outras histórias e comentários aí sobre a história desse estádio que se confunde com a história da cidade de Bragança e com o Atlético Bragantino, antigamente, hoje Red Bull Bragantino, conta pra gente e compartilha um pouco mais. Valeu, se inscreva no nosso canal, deixa o like e é isso, galera. Até mais.